Eu queria te dar 2 conselhos hoje. Diga, só 2 conselhos. Para você agradar a Deus. Só 2 só. Diga, apenas 2. E essas 2 fatores, essas 2 essências, esses 2 fundamentos vão mudar por completo a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos lá para 1 Coríntios 10, versículo 12. Não, glória a Deus, parecia até que eu estava em Meriti, mas eu vou repetir porque eu estou no recreio. 1 Coríntios 10, 12. É um texto muito conhecido. E que os crentes amam muito. Porque serve de alerta para mim e para você. Amém? Assim, aquele que julga estar firme, estar de pé, cuide-se para que não caia. Texto muito conhecido, né? Então, para firmar e para fortalecer a palavra de Deus na vida do teu irmão, diga para o teu irmão isso aí. Olha, assim, se você se julga ser firme, forte e estar de pé, cuide-se para que você não caia. Vamos lá, deixa eu ver você repetir esse versículo aí. Vamos ver que reboliço. Não reze em nome de Jesus. Não faça oração silenciosa em nome de Jesus. Seja participativo e diga, olha, assim, se você se considera forte, se considera firme, olha, se você acha que você está de pé, então cuide-se, porque você pode cair. Por quê? Porque para quem está caído, pega essa aqui rapidinho para a gente começar bonito. Para quem está caído, se levantar é glória, é motivo de alegria. Ah, fulano de tal, né? Não vou falar o nome aqui, nem não. Ah, o irmão Mamona. Pronto, que aí não, é difícil de ter alguém com o nome de Mamona, né? Já vi de tudo da vida, mas alguém com o nome de Mamona é difícil. Ah, o irmão Mamona, ele prostituiu, adulterou, fornicou e caiu. Isso é bom ou é ruim? E dá um sentimento ruim, né? Mas esse mesmo Mamona que caiu, passou 4 anos, a gente encontrou com ele lá, me lembra aqui um lugar que lá no posto 12, com a Bíblia na mão, entregando o folheto. Isso vai te deixar feliz ou alegre? Feliz. Mesmo que há 4 anos atrás ele tenha, caído. Deus quer isso? Não. Deus quer que nós estejamos firmes. Diga, primeiro conselho para quem quer agradar a Deus. Diga, seja firme. Seja firme. Firme no quê? Na obra. Primeiro conselho para a igreja. Você quer ser alguém que agrada a Deus? Você quer ser uma igreja que agrada a Deus? Primeira coisa, seja firme. Firme aí, Daniel. Firma aí, Daniel. Firma aí, ó. Firma. Fica no espírito. Já tá sorrindo lá, olhando para o marido. Ó, meu marido tá firme. Dá uma olhadinha para ela, a carinha, Daniel. Firme. O problema da gente é o quê? A constância. Que daqui a 5 minutos, Daniel vai botar a mão. Esse apóstolo, ele que tem que ficar de pé pregando. Por que ele está me deixando? É ou não é? Obrigado, filho. É ou não é? Nós somos assim. Recebemos uma palavra hoje, saímos daqui, dormir. Segunda de tarde, tá aquela conversinha boba, de duplo sentido, e a gente já está igual o Maria Mole. Qualquer desejo, sopro ou espirro, a gente já está balançando. Diga assim, pessoas que não são firmes não agradam a Deus. Diga para quem está do teu lado sorrindo, não seja Maria Mole. Aproveita, Tainá.
Não seja uma Maria mole. Seja firme. E se há homem na casa, diga uhul. Imersos na glória, que está fazendo 30 dias. Uhá! É a apóstola, né? Me dá até saudade dela agora. Uhá! 30 dias que nós fomos no primeiro dia, lembra disso? Há 30 dias atrás nós estávamos cheios de expectativa, entrando no Imerso da Glória. Pega, se tem um homem do teu lado e fala, você foi no Imersos? Se ele responder que sim, você fala, uhá! Mas se ele não foi, fala, ano que vem tem, tu vai em nome de Jesus. E se tiver uma mulher do teu lado, você fala, olha, dia 6, 7, 8, tem curantes, hein? É para você ir, tá? É curantes, para você ir, é o congresso de mulher. Então você vai em nome de Jesus. Porque para quem cai, é uma queda, mas quem está observando a queda, é motivo de preocupação, é motivo de cuidado, é motivo de zelo, é motivo de você correr e acudir. Pergunta que eu me faço, pastor Ednilson, por que às vezes na igreja a gente não faz como a gente faz na rua? Às vezes você está andando na rua, uma pessoa que você não conhece cai. Se não for 3 pessoas que eu conheço, o apóstolo, a Simone e a Tainá, que morre de rir quando alguém cai, o normal é você sair correndo e falar, machucou, precisa de ajuda, é ou não é? Não é vocês 3 mesmo, né? Se as 3 estiverem juntas, eu falo, Senhor, não deixa ninguém cair. Quando eu estou com as 3 juntas, eu falo, não deixa ninguém cair. Porque 2 vezes quase que eu apanhei, porque a apóstola deu crise de riso, e a filha também nasceu e pegou essa crise aí. Então a filha caiu, meu irmão. Eu falei, Tamires. Ela, e pá, começou a rir. 2 irmãos da garota que caiu, olhou para mim e falou assim, não sei qual é a graça. Eu falei, também não sei não. É maluca, tá rindo. Machucou, querida. Quem cai, logo requer uma atenção da nossa parte, é ou não é? Sim ou não? Mas você já reparou que essas pessoas que caem, quando elas se levantam, elas nos deixam felizes? Deus fica feliz com isso? Também. Mas Deus fica mais feliz com aqueles que estão firmes e não caem. Por quê? Porque eles são constantes. Em quê? Na obra do Senhor. Pergunte para quem está do lado, se alguém tiver coragem, pergunte para mim, qual é a obra que eu tenho que fazer agora? A gente precisa de um lugar grande, a gente está afim de um novo galpão, a gente está afim de botar uma placa grande, Igreja do Reino, a gente está afim de começar a ter setores dentro da igreja que falem de missões, que falem de um bom agrado de evangelismo. A Carla devia ter dado um glória a Deus agora. A gente precisa entender qual é a obra que eu tenho que fazer. Eu não posso sentar nessa cadeira e ficar firme e constante sentado na cadeira. Eu preciso me levantar e começar a orar e falar, Senhor, me arranca daqui, porque eu sei que tem uma obra linda. Eu esperava que pelo menos os homens, alguém desse um pulo e falava, Senhor, me arranque daqui. Márcia, a gente tem que orar, ou então, eita, pelo menos o pé levantou em nome de Jesus. Você está entendendo? Deus está me dando e te dando um conselho. Aqueles que agradam a Deus são firmes e constantes naquilo que Deus me mandou fazer. Sabe qual é o problema? Que a gente às vezes se confunde. É que eu tenho um lema comigo. Gabi, ado, cada um no seu quadrado. Vai que eu vou fazer uma foto bonita para você tirar foto agora. Vai, Rabo, uma pose bonita agora. Ado, cada um no seu quadrado. Vou lá. Ado, cada um no seu quadrado. Por quê, irmãos? Sabe qual é o problema? É que depois eu posso olhar a foto que a Gabi vai tirar e falar assim, pô, Gabi, tirou uma só? Ficou ruim pra caramba. Tirou quantas? Tirou 10. Essa daqui, ado, cada um no seu quadrado. Deus não me botou aqui para marretar o profético. Deus não me botou aqui para marretar a recepção. Porque, vou ser sincero para vocês, já entrei em muita igreja. Mas a igreja para ser cheirosa, com cheirinho de café, é essa. Eu já chego ali, eu falo, os males vão embora, que a cafeína já vem e fala, faz o trabalho dela. Oh, que igreja cheirosa! A gente precisa, irmãos, ser quem Deus é. É ou não é, Davi? O que foi, Davi? Tá rindo?
nunca vi o Davi tão feliz assim. Deve estar indo fazer missões já. Para estar nessa alegria toda. Você está entendendo? Pessoas que agradam a Deus, elas são firmes, né, Davi? Elas são constantes em quê? Na obra do Senhor. Por quê? Porque elas sabem que se eu varrer, não vai ser em vão. Se eu fizer um café, não vai ser em vão. O que eu fizer para o Senhor, não vai ser em vão. Primeiro conselho, você quer agradar a Deus? Paulo, seja firme. Ana, seja constante. Porque uma coisa que a igreja fez por mim, que eu não tenho como pagar, foi ensinar os meus filhos o que é bom e o que é ruim. Isso é legal, é demais, porque eles têm que fazer uma escolha. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Deus te trouxe aqui porque você precisa fazer uma escolha hoje. Você quer ser uma pessoa que agrada a Deus? Primeiro conselho: seja firme e constante naquilo que Deus mandou você fazer. Na obra de Deus, começa por aqui. Depois que eu entendo, eu venho na casa de Deus, sou sacudido por uma palavra dessa, e eu estou pregando e o Espírito está falando assim: está vendo aquele negócio da tua casa lá? Tem que consertar aquilo, hein? Não adianta fazer essa cara de curioso que eu não vou falar não, que é intimidade minha com Deus. Não adianta, a irmã estava distraída lá atrás, chega, levantou o olhar, mas eu não vou falar não, porque não dá para falar não. Eu preciso consertar algo na minha casa. E quem não tem uma coisa, pelo menos uma coisa para consertar dentro da sua casa? Primeiro Deus fala comigo, Ele está falando com você. A segunda coisa que Ele quer que você faça é que você reveja todos os teus conceitos dentro da tua casa, porque é da tua casa, do conceito que você tem na tua casa, que a igreja vive. Fabiana, a profeta, chegou aqui e falou assim, leu um texto aqui que eu falei: meu Deus. Já pensou se ladrões estivessem dentro da igreja sem serem restaurados? Eu já fui ladrão, irmãos. Nesses 53 anos, pelo menos 2 meses eu quis roubar o Senhor. E me lasquei todinho. Mas isso não me converteu. Eu ainda era solteiro. A terceira vez que eu participei de um roubo, foi eu e minha mãe. Minha mãe pegou o dízimo, né, que meu pai não é cristão. Até peço a vocês que orem, que tem 78 anos, ainda fuma, ainda bebe. Fala de Jesus como poucas pessoas, mas um dia Jesus vai fazer a obra inteira. Nem que for na porta do céu, Ele vai abandonar tudo e vai... É o que Ele diz, né? Que Ele tem um trato com Jesus, quando chegar na hora certa, na hora H, Ele vai jogar tudo fora e vai se entregar a Jesus. Eu falei: tá bom, pai, eu creio. Tem maluco para falar e tem outro maluco para crer, e vamos embora, Jesus, seja feita a vontade dEle. Mas minha mãe, certa feita, ela sempre me ensinou, e minha mãe era assim, recebeu, eu trabalho desde 8 anos de idade. Minha mãe falava sempre assim: olha, recebeu, senta aqui, quanto tem, pá, primeira coisa, dízimo do Senhor. Era assim. Não sei como é a sua casa, mas eu fui ensinado assim, e ensino meus filhos assim. E certa feita, mamãe pegou tudo e estava num momento muito complicado. Meu pai arrumou uns negócios lá que foi embora o dinheiro todinho. E paga aqui, paga ali, paga aqui, paga, papapá, e o dízimo está lá em cima. Ela: sem isso aqui não posso ficar. Ela começou a botar o dízimo de primeiro para o último, depois foi pontuando de último para cima, sobrou o dízimo. E ela falou assim comigo: é, filho, eu nunca fiz isso, mas vamos pegar o dinheiro do dízimo e fazer as compras. Irmãos, quem sou eu na fila do pão diante da minha mãe? Eu sempre andei de mãozinha dada com a minha mãe, desde pequeno até hoje. Se você vê eu com a minha mãe, é mão ou braço dado, eu gosto de andar assim com ela. Ele me deu a mão, minha mãe, e foi embora. Primeiro vamos passar no aviário. Alguém não sabe o que é aviário aqui? Eu não sei onde mais tem um aviário, mas eu gosto muito de entrar num lugar e ver o negocinho morrer e levar fresquinho para casa. Eu não gosto muito desse congelado não. Como congelado, obrigado, mas se eu puder fazer a escolha, eu vou no aviário. E eu me lembro que eu entrei naquele aviário e ela falou: eu quero 2 frangos. Né? 2 frangos, que 5 homens dentro de casa e uma mulher, né? Um frango era derrotado numa refeição só. Mas ela falou: tem hoje, tem domingo, era assim, é frango ou carne, né? O restante se vira com o que der. Mas aquele domingo era frango, e ela falou que era um frango para agora, na hora do almoço, e um para de noite, depois do culto. Beleza. E
comedor, gente conhecida, foi embora. E aí, fomos pro mercado lá e compramos umas besteirinhas. Minha mãe pagou e viemos embora. Após o que ela comprou? Minha mãe entrou no mercado para comprar. Não sei se vocês vão lembrar disso, se é da época de vocês. Se não for, faz cara que não sabe mesmo. Só não vale os velhos fazer isso. Mas antigamente tinha umas garrafas de vidro assim, chamado paquera, né? Tipo casco de cerveja. Lembrou, né, pastor? O pastor deu um sorriso ali. Paquera de Guaraná e de tutti-frutti era muito bom. Mas vamos lá, vamos voltar à palavra. Ela entrou no mercado para comprar 6 paqueras daquele, porque era mais barato. E ela trocou o dinheiro. 6 paqueras. E chegamos novamente no aviário. Quando chegou no aviário, a mulher falou assim: é tanto. Minha mãe meteu a mão, puxou, falou: filho, deixei a bolsinha com você. Ele falou: comigo não, mãe. Volta correndo, filho. Voltei correndo, entrei no mercado, rodei. Final da história. Minha mãe perdeu o dinheiro todinho. Comemos frango? Comemos. Porque a minha mãe era conhecida. Mas aquilo nunca mais saiu da minha mente. 2 vezes eu tinha saído de casa para entregar o dízimo e tinha guardado o dízimo. Naquela terceira vez, eu percebi que Deus, Ele era mais do que aquilo. E eu voltei para casa. Eu tinha 16 anos, essa idade. Quem é bom de cálculo vai saber a minha idade agora. Essa história tem 47 anos. Ou 37 anos. E eu nunca mais esqueci aquilo que Deus fez. Eu subi com a minha mãe, né? Lá em casa o bairro era assim, tinha a Morrada, que era Canaã, e depois tinha o Horebe ainda. Era 2 morros que tinha que subir. E eu calado, e minha mãe chorando, e a minha mãe, na reta entre o primeiro e o segundo morro, ela abriu a boca e falou assim: filho, que vergonha. Eu falei: que vergonha não, mãe. Eu nunca mais na minha vida vou ser infiel ao Senhor. Ela olhou para mim e falou: e nem eu, filho. Nunca mais a gente vai passar a vergonha. Sabe qual era a minha preocupação? Falei: posso falar uma coisa para a senhora, mãe? Quando a senhora tiver dinheiro, ou eu tiver dinheiro, ou meu pai der dinheiro, eu não vou voltar para pagar o frango não, hein? Já basta essa vergonha de hoje. A senhora que vai pagar, eu não vou pagar. Ela falou: é eu que vou pagar mesmo, filho. A gente comeu aquele dia? Comeu. Que a gente era conhecido, já tinha comprado o paquera, arroz e feijão tinha em casa. Comemos frango? Comemos. Mas o frango ruim, que descia amargando, porque tinha custado o valor do dízimo. Por que você está falando isso? Ser firme e ser constante. Mas apóstolo, no meio da mensagem falar disso, eu preciso falar disso. Lembra da história que eu vim e ninguém veio comigo, quem vinha me abandonou, eu vim de Meriti para cá sozinho? E eu não gosto, todo mundo sabe que eu não gosto de andar sozinho. Quem me conhece sabe disso. Mas eu vim conversando com Deus. E conversando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me mostrou que tinha anjo que podia abrir caminho. E eu me animei. E eu falei assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? E aí Deus falou assim para mim: olha para o seu anel. E eu dirigindo, né? E Deus falou assim: ele é do Denis. Por quê? Porque você vai para um lugar. E qual é o nome desse lugar que você vai? Qual é o nome do lugar? Espírito Santo. E com quem eu estava conversando? Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: você vai para lá, não para resolver algo. Você vai para lá porque certas pessoas vão te analisar. E o que vão te analisar vai ir para fora da nação. E o Senhor me mostrou que você, Denis, vai precisar da força de um leão. Ninguém viu o que você fez. Quando a gente se ajoelhou aqui, profeta, ele falou assim: que anel bonito. E eu falei para ele: gostou? Fiz a última pergunta: você vai usar se eu te der?
Então é seu, Denis. Que o leão da tribo de Judá te acompanhe. E que você abra o caminho, Denis, para muita gente que precisa trabalhar. Que através dessa sua ida, que vai ser uma ida árdua de trabalho, vai meter a mão, vai negociar, que o Senhor te guarde naquele lugar. E que o Espírito Santo te leve para o lugar que Ele tem. Porque muita coisa que foi roubado da igreja, o Espírito Santo vai começar a derramar sobre a igreja, e você vai ver o que Deus vai fazer. Por isso que eu te perguntei, vai usar? E quando você estiver no meio de muita gente que você não quer, eu faço isso aqui, ó, para ninguém ver que eu estou usando. Deus, ele tem estratégias, Fabiano, e o Espírito Santo fala assim com a gente, Cris. E quando Ele fala com a gente, e Deus fala realmente com a gente fala assim: Senhor, é Tu mesmo? E você chega dentro da igreja, anjos, serafins, querubins, pessoas, homens, mulheres. Deus estava falando comigo no carro. Depois vem outra pessoa e fala assim: a gente não pode mais continuar da maneira que a gente continuava. A gente precisa mudar algumas coisas. Você já pensou o que Deus quer fazer na minha e na sua vida? Você já teve 1 bilhão para dar de dízimo, Daniel? Mas seria legal, né? Seria muito legal. Eu não sei você, mas se eu desse 1 bilhão de dízimo, eu estou aqui na minha cabeça: meu Deus, o meu salário seria muito grande. Vira para quem está do teu lado e fala: seja fiel no pouco. Não, sem timidez. Diga: seja fiel no pouco. Porque o Senhor, o teu Deus, o teu Pai, vai te colocar sobre o muito. Primeiro conselho: agrade a Deus. Custe o que custar, agrade a Deus. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do que você tem. O que Ele quer com isso? Ele quer testar o seu grau de intimidade na obediência. Deus não é um burocrata. Deus não é um estudioso. Deus, Ele analisa o coração. E para que Ele vai te dar montantes e montantes, se você ainda com o que você tem, você está contando pratinhas? Né, Ednilson? Como a gente é louco, né? Quantas das vezes eu e Ednilson, a gente já chegou e falou: quanto tu tem? Não tenho nada. Aí naquele culto pediram R$100, e o nosso dinheiro era só o dinheiro do ônibus para ir para casa. E o que a gente fazia? Um voto com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que Deus está mexendo comigo hoje aqui. Mas se a gente quer relevância, se a gente quer se tornar uma igreja com propriedade, o Ministério ID vai fazer muito mais missões. Por quê? Porque Deus vai levantar homens e mulheres que eles, além do dízimo, eles vão lembrar assim: bom, eu não posso ir, eu tenho que trabalhar, mas está aqui, ó. Pessoas que agradam a Deus, pessoas que não são escândalos, pessoas que o mundo espiritual pode até apontar eles, mas nunca vão acusar eles. Olha que detalhe lindo que o Espírito Santo falou comigo. Tem seres espirituais que podem até te apontar, mas nunca vão te acusar, porque você não tem dolo, você não tem erro dentro de você. Aí eles vão falar o Daniel, apontar, mas nunca vai falar Daniel, um ladrão, Daniel, um tal. Paulo, um sem vergonha, né? Não merecia falar safado, um sem vergonha. Eles podem apontar Paulo, mas eles nunca vão acusar. Por quê? Porque não tem dote, não tem base, não tem nada que o inimigo possa te acusar. E qual é o problema quando o inimigo acusa? É porque a gente fica aqui na praia feliz da vida, a gente fica na piscina, fica brincando, curtindo um carro novo, uma situação, mas deixa eu te dizer, tem muitos bens retidos, como o livro de Daniel nos diz.
estava eu em jejum, orando, e não descia as bênçãos para a terra. Toca em quem está do teu lado e fala: quem agrada a Deus, os anjos abrem os céus. Agora, como profeta, sacode aí teu dedo direito para acordar o irmão que está dormindo ali do lado direito, do lado esquerdo, e fala assim: olha, você acredita que se você for firme, Deus vai ter agrado de você? Então diga para a pessoa que está ao teu lado e diga: seja firme. Não se dobre a conceito nenhum. Não se dobre a vontade nenhuma. Não se dobre nem ao que te ensinaram, se é contrário ao que a Bíblia diz para você fazer. Quantos estão comigo, sim ou não? Ouviram esse conselho? Pessoas que agradam a Deus são pessoas firmes. São pessoas que são obedientes, elas amam agradar a Deus. Segundo conselho, diga: segundo, cuidado com a humanidade. Não, mas diga com autoridade, já desconfiado de olhar para o lado e falar: cuidado com a humanidade. Mas lembra que você não pode fazer por nada dessa humanidade. Deus está falando comigo, com você. Cuidado com a sua humanidade. Mestre Márcio, Deus dá semente a quem tem fome? De forma nenhuma. Por quê? Se Deus me der a semente e eu tiver com fome, eu vou fazer o quê, pastor Luciano? Comer a semente. Deus dá semente e dá comida a quem tem. O reino de Deus é organizado. Deus é Deus e eu e você somos humanos. Aperta a mão de quem está e fala: muito boa noite, ser humano. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando: você pode errar, você pode pecar, você pode entrar em qualquer flagelo na sua vida e se der: pô, eu estou mal. Isso é humano, isso é normal para mim e para você. Cuidado com a humanidade. Carta de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Carta de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A mim, que antes fui blasfemo, fui perseguidor, fui arrogante, porque eu fui, em minha inocência, incrédulo. Diga: cuidado com a sua humanidade. Ela pode ser arrogante, ela pode ser perversa e ela pode ser blasfema. Diga: essas três coisas juntas geram a incredulidade. Pilares da incredulidade estão aqui apresentados. Todo incrédulo, ele vai blasfemar. Todo incrédulo, ele vai perseguir. Todo incrédulo, ele vai ser um arrogante. E o que é isso? São os pilares daqueles que trabalham contra a igreja. Pessoas que agradam a Deus, elas estão atentas com a humanidade, principalmente com a sua. Vira para quem está do lado e fala assim: vou cuidar da minha saúde, porque tem muita gente querendo cuidar da minha vida. Repita com autoridade: vou cuidar da minha saúde, porque tem muita gente querendo cuidar da minha vida. Cuidado com a humanidade. Que humanidade? A minha. Cuidado com a sua humanidade, porque você pode ser pego em situações. Mas por que preciso ter cuidado com a humanidade? Principalmente a minha, mas também a dos irmãos, a das pessoas. Primeira coisa, porque blasfemar é insultar. E o que é insultar? Denegrir algo ou alguém. Com muita curiosidade, como se você estivesse na beira da praia, pergunte: alguma vez você já foi blasfemo? 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 Alguma vez você já foi blas
Você já insultou alguém? Você já distratou alguém? Porque a gente pensa que blasfêmia, não, eu lembro logo, porque quem blasfema contra o Espírito Santo, presta atenção, quem blasfema contra seu irmão é pior do que blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque você está regando o primeiro pilar da incredulidade. Pessoas que agradam a Deus, elas não blasfemam. Vira para quem está do teu lado e fala: sem insulto, sem arrogância, seja educado, seja firme, mas seja educado. Se você tem que falar alguma coisa dura para alguém, fale duro, embasado na base de Jesus Cristo, no amor. Não deixe a ira, não deixe o vento soprar e te assustar, porque tempestades passam. Você é firme. E toda pessoa que é firme, ela está atenta à humanidade dela. Toda a humanidade, ela começa a ruir quando ela se torna blasfema. Eu começo a blasfemar, eu começo a ser uma pessoa arrogante. Eu começo a ser uma pessoa cruel. Eu começo a ser uma pessoa que estou saindo da base da educação que minha mãe me deu. E estou entrando numa vibe que é sim, sim, não, não, no território terrestre, não no território de Deus. Se eu estou com alguém e eu quero agradar, eu sou assim. Se eu não estou com aquele alguém e eu não quero agradar, eu também tenho que ser sim. Ou eu vou fazer divergência com pessoas. Diga para quem está do teu lado: cuidado com a sua humanidade. E com a minha também. Porque geralmente, essa aqui é forte, hein? O Espírito está falando assim comigo aqui agora, essa aqui é forte. Geralmente, quem se ofende com a humanidade dos outros é porque não está prestando atenção na sua humanidade. Porque a Bíblia diz que eu preciso tirar um cisquinho. Não, eu tenho que tirar uma trave, uma árvore inteira, sem perceber o cisquinho que está no olho do irmão. Falar: nada de blasfema na sua vida, viu? Cuida da sua humanidade. Porque o outro pilar da incredulidade é a perseguição. Quem aqui já foi perseguido? Perseguido. Quem aqui já foi perseguido? Quem já foi perseguido, irmãos? Irmãos, o que é perseguição? É alguém que caça você porque não te tolera, porque não aguenta você, porque não suporta a tua maneira de ser. Humanidade. Atenta à humanidade dos outros e não atenta à sua própria humanidade. Então ela começa: essa mulher que está de vermelho, de calça jeans ali, que só fala em anjos, querubins e serafins. Tainá, você viu ela? Isso é perseguição. Quem aqui entendeu? Sim ou não? Quem aqui pode falar: Jesus, pelo amor de Deus, eu persegui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, me perdoa, 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 perdoa. Segundo pilar que a gente deve estar atento para a gente não se tornar uma pessoa incrédula, porque o incrédulo não agrada a Deus. É eu não ser uma pessoa que persegue outra, que não tolera a outra, que não suporta a outra. Para quem está do lado, me disseram que eu ia na igreja. Terceira coisa que traz e que gera a incredulidade, diga: a arrogância. E o que é a arrogância? É o efeito de destruir a relação do próximo. Cara, eu achei isso tremendo. Google, né? Os mais antigos, Aurélio, né? Mas os mais novos, Google. Aurélio era o dicionário que a gente tinha que estar na folha aí para os mais novos. Então assim, fui lá ler. Gente, eu nunca tinha percebido o que é a arrogância, o poder de destruir o relacionamento do próximo. Cara, quando eu afeto o Denis, eu machuco o Denis, eu travo, eu tenho o poder disso que eu estou fazendo de até atrapalhar o relacionamento dele com Deus. Porque ele vai começar a pensar em por que eu fiz isso. E aí eu tiro o raciocínio dele de relacionamento com Deus e com o próximo. Eu entristeço pessoas. Gente, eu nunca tinha lido isso, não está na Bíblia.
O arrogante é aquele que age, tem uma ação com efeito de destruir relacionamento do próximo. Então quer dizer que o incrédulo não é só aquele que fala que não crê. Porque falar todo mundo fala. Vira com muita autoridade e fala. Falar todo mundo fala. Mas Jesus agia nas palavras. Ele, ação em palavras, era o verbo vivo andando na terra. O que é um incrédulo? É aquele que insulta porque ele é um blasfemador, é aquele que não tolera, não suporta porque ele é um perseguidor, é aquele que trama para reter, quebrar o relacionamento de forma destrutiva do próximo. Isso é um incrédulo. O que não agrada a Deus, vai prestar atenção nisso? Não está nem aí. Mas o que está a fim de agradar a Deus, eu preciso respeitar a minha humanidade. Eu preciso respeitar a humanidade da Letícia. Eu preciso respeitar a humanidade da Ana. Nem tenho muita intimidade, mas o Espírito está falando que deve ter muita coisa para consertar aí na vida da Letícia e da Ana. Pelo sorriso das duas, oh meu Deus, o Espírito Santo, você está entendendo? Brincando, irmãs, você está entendendo? O Espírito Santo, ele está aqui para dizer para mim, você quer agradar a Deus? Não pare de respeitar a sua humanidade, não pare de respeitar a humanidade dos outros, pare de cuidar só da sua vida, cuide mais da tua saúde, porque um dia, talvez a salvação da sua vida seja você permanecer com saúde. Pô, agora veio um negócio do Espírito Santo, isso aqui não foi eu que falei não. Cuide da sua saúde, porque talvez a salvação da sua vida seja um dia você apenas ter saúde. Saúde para quê? Para ficar firme, enquanto todo mundo está te apontando, enquanto todo mundo está te insultando, enquanto todo mundo está blasfemando a teu respeito, enquanto todo mundo está te perseguindo. Fique firme. Saiba que você tem que respeitar. Vou sofrer, vou apanhar muito, diga amém, glória a Deus, rapidinho. É só o tempo para beber água. Eu vou mudar a minha vida, porque eu não posso ficar olhando para quem me persegue. Eu não posso ficar, Carlos, olhando para quem me insulta. Minha humanidade, porque se eu ficar olhando, retendo muito meu olhar para essas coisas, já viu aquelas pessoas? Aqui não, mas uma vez eu olhei aí no Google, né? Olhei aí no Instagram, olhei aí no Face, estava um monte de gente lá vomitando a própria alma, porque hoje eu acordei. Isso não passa, gente, de influenciador, de nem falar do que é. Aquele negócio que não vale a pena a gente falar. Quem quer saber da sua vida? Pega essa aqui. Quem quer saber da sua vida? São os teus seguidores ou é Deus? No dia final, quem são os teus seguidores? Você que é um influenciador, quem você tem influenciado e o que você tem influenciado? Porque vai chegar um dia que a sua humanidade vai passar a régua e vai dar um somatório. Que tipo de somatório você vai ter? Quer agradar a Deus? Você quer ser uma igreja que agrada a Deus? Saiba que é a blasfêmia, junto com a perseguição, somada à arrogância, que vai te levar à incredulidade. Quer saber se você é um incrédulo? Pastor Ednilson, o que Deus falou a teu respeito? Breno, o que Deus falou a teu respeito? Pastor Luciano, o que Deus? Profeta Patrícia, o que Deus falou a teu respeito? Só porque o vento está soprando? E o barquinho está balançando? E o vento não para? E a tempestade está se formando? E a tempestade chegou? E você está aí? E aí? Faz parte do seu processo. Você está crendo em quem está mexendo com a tua vida, quem está apontando a tua vida, quem está se metendo na tua vida, ou você crê naquele que falou, entra no barco que você vai chegar do outro lado.
Gente, eu não vim aqui para dar uma palavra para você de ameno para o seu coração. Eu vim aqui para dizer para você: você precisa escolher agradar ou desagradar a Deus. Isso tem a ver com o que você faz no teu relacionamento com Ele, no teu relacionamento com a tua família, no teu relacionamento com pessoas, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na negociação, na mesa. Não importa, você precisa entender que Deus me chamou, Deus te chamou, Deus chamou a igreja para agradar a Ele. Então não agrade a ninguém, mesmo que isso te dê prejuízo, agrade a Deus. Lembrem, o apóstolo disse no texto que nós lemos: a mim que fui dantes, blasfemo, fui perseguidor, fui arrogante, porque fui inocente na minha incredulidade. Deus está dizendo para mim e para você: não seja inocente, não seja bebê, não seja criança, se você já é um adulto. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Agrade a Deus. Porque se mesmo que você está agradando, desagradando, ofendendo, distratando, lançando de lado, ou deixando aquela pessoa, se ela trabalha com você, dê atenção a ela. Mas ela não presta. O problema é seu. Manda ela embora, ou muda ela no nome de Jesus. Eu não sei o que Deus está falando com você. Eu só sei que Deus falou comigo: Silvio, você precisa me agradar mais. Eu falei: tá bom, Senhor, então me ensina. Deus está me ensinando. E que essa mensagem entre no teu coração e comece a fazer morada. Não, a minha e a sua inocência não pode ser um motivo da gente estar desatento. Aonde você tem sido blasfemo, perseguidor ou arrogante, isso está levando você à incredulidade. Mas apóstolo, do que mesmo eu estou sendo incrédulo? Aqui, meu irmão, eu estou vivo pela misericórdia. E quando Davi, o Espírito Santo, falou isso comigo, eu falei: Senhor, quantas vezes eu já li esse texto, meu pastor? Quantas vezes, pastora? Ainda estou sabendo que além de pastora é escritora. Quantas das vezes eu olhei para esse texto e nunca minha mente tinha alcançado isso. Vamos fechar essa mensagem. Efésios 11, versículo 6. Vamos falar dos heróis da fé. Pois bem, eu não fui herói não. Quando eu cheguei no verso 6, eu me vi como o pior dos vilões. Porque o apóstolo, ele escreve dizendo assim: ora, preste atenção, sem fé é impossível agradar a Deus. Quase que eu morri aqui. Porque essa semana foi uma semana que eu nunca tentei matar as pessoas, sabe, gente? Mas eu confesso que eu quis passar por cima de 3 crentes com um carro. Estou confessando meu pecado. Foi só isso, apóstolo? Não, queria pegar esses crentes e jogar eles de cima do precipício. O que mais, apóstolo? Queria convidar eles para ir para a região dos lagos, chegar lá no vão central da ponte de Niterói e jogar eles, que nenhum deles sabe nadar. Sabe, tem gente que é totalmente eficaz em te jogar para baixo. E detalhe, já estou pior do que Jesus, que Jesus andou com 3 anos com Pedro. Eu já estou andando com essas pessoas há mais de 10 anos. E elas cismam em repetir. E o apóstolo mete o pé e o pastor cuida. O apóstolo mete o pé e o pastor cuida. E você fica ali naquela coisa que você não sabe mais o que fazer. É nesse momento que você tem que ir para a palavra de Deus. Repita comigo: na dúvida, não tome nenhuma atitude. Espere Deus te mostrar. Porque fé é uma coisa que ninguém tem que ter por você, amém? Quem tem, tem. Quem não tem, amém. Mas quando se tem fé,
Aí você fala, maluca. Tá doida. Tá doida. Quer conhecer de fé? Abre só um pouquinho aqui, Denis. Vai pra cá, Denis. Vai andar com a Patrícia. Aquela profeta é maluca. Quem sabe disso, dá uma glória a Deus. Meu, calma, gente. Calma aí, gente. Calma aí, eu esperava só que 2 ou 3, só a família falasse. Irmãos, você vai andar perto de profeta. Quando o Patrícia vem aqueles olhos butucados, brilhando, eu já olho com a do Luciano. Jesus, Luciano não está aqui. Meu Deus, fala, filha. Deus, aleluia, amém. E vou até Meriti falando, Senhor, é isso mesmo? Porque fé é uma coisa que você tem ou você não tem, ponto final e amém. Mas quando você está perto de alguém que tem fé, e ela manifesta a fé, ai meu Deus, dá medo. Mas é a fé. E detalhe, quem está agradando a Deus? A pessoa que está manifestando fé? Ou a pessoa que está ali no inconsciente dela? Ai meu Deus do céu, é maluca, é doido, é doida. Quem que está agradando a Deus? Deixa eu te dar um código agora para nós fecharmos. O Espírito Santo falou para mim, você quer me agradar, filho? Tenha fé. E a fé, ela não vale nada se não tiver obra. Mas entre a fé e a obra há um grande trajeto, né, pastor? E como é que a gente cumpre esse trajeto? Falando da nossa fé. O que é que você vai ser, doutora? Fale. O que é que você quer ser, escritora? Fale. Fale. Põe a mão na cabeça dela, Carlos. Põe a mão na cabeça dela, Carlos. Olha para mim, filha. Vai escrever. Tem código. Que a sua mão compreenda o que a sua mente já sabe. Vai pôr no papel. Pastora, me presta ela um pouquinho da sua unção. Fica de pé, vai lá naquela irmã ali. Porque o Espírito falou agora para mim, eu não está nem na mensagem, mas o Espírito falou assim, vai escrever. Vai escrever. Vai escrever a história de vida, vai escrever a montanha russa e principalmente vai escrever da tua fé, do que você acredita. Receba aí da vida da pastora em nome de Jesus. Porque eu preciso ter fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é guardador, galardoador do que os buscam. A fé é uma busca a Deus. A fé é alguém que tem e que acredita. Não importa o que pensam de mim. Eu vou sim, eu vou lá para a Amazônia. Ninguém vai ver, não tem internet, não tem mídia, mas o Senhor está me vendo. Eu vou lá porque eu quero agradar a Deus. Fizeram um monte de besteira lá no Espírito Santo. Eu não vou lá. A única coisa que eu não vou fazer lá é primeiramente trabalhar. Eu vou lá obedecer a Deus. Eu vou agradar a Deus. E o que Deus quer que a igreja faça? Que a igreja tenha fé. Que a igreja seja essa pessoa jurídica composta de um monte de gente física que creem, que concordam, são apaixonados e amantes de Deus. Então, qual é a igreja que agrada a Deus? É a igreja que tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. 2 conselhos que você tem que sair daqui hoje. Primeiro conselho, cuidado para você não julgar as pessoas. Cuidado. Olha, presta atenção. Por quê? Porque quem muito julga os outros esquece de si próprio. E quem esquece de si próprio, uma hora cai. Uma hora aquele que está firme, que fica olhando para os outros, cai. Porque não está olhando, não está firme, não está constante. Diga primeiro conselho: fica firme, fica constante.
Segundo conselhos, cuidado com a humanidade. Ela pode te levar à incredulidade. E como que eu vou ser um incrédulo? Quando eu blasfemo, quando eu passo a perseguir, quando eu sou arrogante. Isso tudo vai me roubar aquela igreja, aquela pessoa que eu preciso ser. Que pessoa é essa? Aquela que agrada a Deus. E a que agrada a Deus, qual é a maior manifestação dela? Ela é fervorosa. Em nome de Jesus, eu queria te pedir para que você tivesse nesse instante fazendo uma mentoria com o Espírito Santo, fazendo um momento, uma terapia, uma sala de coaching com aquele que tudo sabe sobre você. E pergunte: Senhor, aonde eu não tenho te agradado? Porque agora eu sei que é aí que está faltando fé. Aonde eu não tenho te agradado, é aí que está faltando fé. E se estiver faltando fé em mim, vai ser impossível eu te agradar. Eu quero acabar com esses impossíveis da minha vida. Eu quero que esses impossíveis mudem por completo agora. Eu quero tomar uma atitude agora. Porque eu quero te agradar, Senhor. Porque eu tenho o desejo de te agradar, Senhor. Porque o meu maior desejo sempre foi te agradar. Me mostra onde está faltando fé, Senhor. Me mostra onde está faltando fé. Se o Espírito Santo for te tocando, você vai ficar de pé e você vai começar a adorar com Davi, mas não levante porque o culto está acabando. Levante porque o Espírito começou a te ministrar. Aonde está faltando fé na sua vida? Escolha agradar a Deus, ser um com Ele nesse momento.